Mas é sobre... Tu até falou sobre... Não, a primeira não foi a que tu falou sobre. É sobre máscara social. Eu ouvi um cara falando isso hoje e eu lembrei. Também. Máscara Carnaval, né? social. Carnaval não, assim. Carnaval, não isso aí. Não. Ele fala o seguinte, que o segredo da... Não o segredo da felicidade, mas você é mais propenso a ser realizado ou feliz quando você consegue ser o que você é, fazendo o que você faz. Aí ele dá um exemplo. O Diego do trabalho é o mesmo Diego quando tá com os amigos, é o mesmo Diego quando tá sei lá, na igreja. Aí ele fala, nós usamos máscaras sociais. Muitas das vezes nós precisamos ser algo, por exemplo, nossas postagens do Instagram, aquelas marmotas ali. O pessoal do meu trabalho não tá me reconhecendo de jeito nenhum. Macho, é divã. Nada, nada. O pessoal fica assim, mas que diabo é isso aqui? Porque eu sou sério, muito sério lá, entendeu? Então a galera fica sem acreditar, mas o que é isso aqui que tá fazendo? Mas eu sou mais o meu eu é mais isso, é mais o Instagram, eu sou mais o cara da comédia, eu gosto de sei lá, Pagar vergonha. eu não tenho vergonha. Só que no meu trabalho eu criei isso em mim, eu acho que estruturei isso na minha cabeça que eu preciso ter a formalidade, eu preciso respeitar as regras, eu preciso respeitar os horários, eu preciso saber falar, preciso ser mais formal. Então, se eu deixar aflorar esse meu lado da zoeira, né? Eu vou começar na minha cabeça, na minha concepção. Não é um ambiente para aquilo. Então eu sou um lá, eu sou um com os meus amigos, a zoeira, e eu sou um na igreja, sei lá, mais comedido, mais. E ele fala que geralmente você é mais feliz quando você consegue ser você mesmo no ambiente que você decidiu trabalhar. Por exemplo, aqui, ter podcast. A gente consegue extrapolar mais esse lado da seriedade. Sente à Fala vontade. besteira, fala taria, fala. Então aqui eu me sinto bem mais feliz, porque eu consigo ser mais eu mesmo. O Diego, por exemplo, o Manelzão. O Manelzão é ele aqui, e lá no trabalho ele não consegue ser outro Manel. Ele é quase. Teve uma vez que eu cheguei lá no trabalho, É ele full time, né? é quase isso. Não é tanto, né? Ele trabalha no embarque. Na conferência. Na conferência lá, né? Aí teve um dia, Diegão, que eu vim lá do meu setor, né? E eu ia passar por ele. Aí ele fica em pé. Aí ele tava em pé, ele tava lá a caixa pra ele conferir, e ele tava com o estilete na mão. Aí ele tava em pé, ele tava assim, ó. E se ele não me. Ele tá me cortando, né? Ele não me viu chegando. Ele pegou. Tome, mais um lado. Ai, meu Deus. Coisas que acontecem. As quinas. Eu falei, ó, que é as quinas. Tem que deixar igual aqui, ó. Padronizar, vamos padronizar, né? Tinha que dar um murro aí. Eu cheguei, tava com o estilete na mão, fazendo assim, ó. Pegou o estilete. Tchá! E cortou a caixa. Eu, mano, que diabo é isso aí? Eu tinha acabado de entrar, né? Mano, pelo amor de Deus, se passa uma chefia aqui e vê. Pensa que botaram um doido pra conferir as peças, mano, pelo amor de Deus. E, não, mas eu te vi chegando, por isso que eu fiz isso. Mas ele consegue, ele não fica, ele não estressa, ele é feliz. Entendeu, Diegão? Vai viver mais que a gente. O Diego, como é que vê essa situação da questão da máscara social? O Diego consegue ser ele a maior parte do tempo ou ele se usa um pouquinho dessa máscara dependendo do ambiente? Rapaz, eu acho que tem que usar, viu? Tem que usar, não tem? Eu acho que tem que usar, porque, tipo assim, como você falou, trabalho, você não pode também usar uma máscara de um jeito ruim. Eu acho que é uma máscara assim, porque eu sempre acreditei que existe os dois, Diego e Diego profissional. O Diego profissional ele não pode ser totalmente igual ao outro. Por quê? Tô lembrando da... Foi mal. Porque tipo, tem uma cultura diferente da que você vive. Vamos lá, sociedade é uma cultura, você está adaptado àquilo ali. Empresa é outra cultura. Então, Sim, é verdade. automaticamente você tem não que pode se ser. adaptar e viver outra realidade. Sim. A empresa que eu trabalho, ela tem uma cultura muito forte de segurança. Sim. Segurança. É pra ter ideia. Tu vai. Lá, a gente aprendeu
questão de andar em faixa. Tipo, onde é que tu vê aqui, né? Fora. Parar. Carro, parar. Só o fato de ter um pedestre na calçada, você parar. Existe essa cultura na empresa, porque tem algumas ruas dentro, né? Mas não é movimentada as ruas. Tem algum trânsito de carro, Tem? pouco, né? Tem o carro da fábrica, tem o carro dos funcionários. Mas que não justifica tanto essa... Mas que Não justificaria em outro momento. justificaria, mas tipo, se eu tô no carro, saindo, por exemplo, indo embora, eu fui de Aham. carro e alguém chegou na calçada, eu paro. É uma regra, é uma cultura e já incorporou e ninguém acha estranho. Eu sei. Mas fora, todo mundo acha. Então um dia, quase que eu causava um acidente. Essa avenida ali, né? Tinha uma faixa bem aqui, perto da Avon, eu acho. Então, eu ia de carro, parar. quando eu vi a pessoa na calçada, automaticamente fui diminuindo e parei. Bum! Liguei o pisca, mas só escutei o bum, o cara Puta segurou a merda. buzina e freou. Tsh. Provavelmente ele jamais ia imaginar que ia parar. E aí eu até fiquei receoso, tipo, agora pra eu parar eu tenho que olhar bem direitinho a distância que vem, ligar o pisca, porque tipo, não há cultura. Então assim, você tem que ser duas pessoas. Não é deixar de ser você. Em algumas situações você tem que agir muito mais formal e eu acho que você não é formal fora e por isso que eu digo que são duas pessoas. Não é uma máscara ruim, Sim, eu entendo. é uma postura. Eu não chamo de máscara, chamo de postura, É. uma postura profissional, uma postura pessoal. Na igreja, dependendo de qual é a igreja, porque hoje tem igreja que você pode fazer outras coisas, pular, cantar, gritar. Já tem outras que não. Então, assim, é a cultura. A cultura daquela igreja é essa. Se você for, então você tem que se adaptar àquilo ali e seguir aquilo ali. Então, eu acho que, de algum modo, ajuda. Né? Mas o ideal é que você seja você. E essa questão de ser feliz, eu acho que é justamente isso. Eu até falo também que você é mais feliz quando você é você mesmo. Sim. Se você tiver que ser outra pessoa, tanto na vida pessoal, né? Forçando, porque você vai estar toda hora se forçando, né? Forçando seu cérebro a agir de uma maneira que você não gostaria. Isso é ruim demais. A não ser que a pessoa que você é uma pessoa. Que mais compatível com aquilo, né? A não ser que, tipo, você é uma pessoa que não tá no padrão da sociedade, né? Vamos dizer assim. Aí você tem que se cuidar. Aí você tem que se cuidar e melhorar, né? Porque Um aí cara- você vai ter que se esforçar pra se adaptar mesmo. Um cara que incorpora um ninja pra abrir uma caixa não pode ser é. normal. Né? Aí eu acho que tem que seguir nesse modo. E Fazer assim, um tratamento pesado, né? a questão do investimento. Levar no é isso. exorcista. A finalidade do investir é isso. Você está investindo no futuro para você ter patrimônio, né? Uma possível ali, talvez antes ou depois, dependendo do que você conseguir no decorrer, né? Dos processos que vai ter no decorrer até a sua meta. Se você conseguir aí uma independência financeira, que é esse o objetivo. Aí você vai fazer o que quer, a hora que quer. Não tô falando de brincar, mas tipo, o trabalho que eu quero fazer, como que eu quero fazer, né? Tô com E medo aí de... você vai mais. Eu tô com medo de mexer nesse bicho aqui e voar um caco de vidro no meu olho, mano. Porque Meu até Deus do céu. na empresa, bicho, eu falo isso às vezes quando eu tenho oportunidade. Às vezes as pessoas são poldadas em algumas empresas. Já tive experiência em várias empresas aqui do Maracanã. E eu noto algumas pessoas assim, né? Principalmente os mais antigos, né? Que é aquele que tem medo de perder o emprego. Esse medo de perder o emprego trava. Numa reunião o cara é calado, com medo de falar besteira. Ele não dá tanta opinião, ele faz o dele pra ele. E aqui é o meu trabalho, eu tenho que fazer só isso. É tanto que você vê hoje os jovens entrando, os jovens já têm uma percepção diferente. Eles têm a percepção que eles podem falar, que eles podem não sei o quê. Então assim, às vezes o cara contrata um jovem e diz, tu viu como ele é desenrolado, tu viu como ele fala, tu viu como ele dá ideia. É porque ele não chegou podado. Sim. Uhum. E não adianta você chegar para um mais antigo e dizer, pode falar o que quiser, que não vai ter problema, você não vai ser demitido. Ele não vai acreditar. Ele vai ter sempre estar podado, com medo de falar. Tem a oportunidade de falar na reunião e não fala, porque tem essa cultura de que... Talvez tô porque no emprego. ele entrou em outro momento também, né? Tô no emprego, aí agora eu também tô mais velho, se eu sair eu não vou conseguir outro, e aí... Aquele medo, você trabalhar com medo É a pior coisa que tem. é a pior coisa que existe. Eu tenho medo de perder meu emprego. E tudo que você tem medo você atrai, não sei se vocês sabem. Mas tudo A lei de Murphy. que você tem medo Fazer uma lei de Murphy. ou se apega, se você apegar ao dinheiro, você não vai ter dinheiro.
Se você é apegado ao dinheiro, eu sou apegado ao dinheiro, meu objetivo é o dinheiro. Se você tem O objetivo não é o tem dinheiro. medo. Eu digo, o objetivo não é dinheiro. O objetivo é a independência financeira. O dinheiro é a ferramenta. Não posso me apegar ao dinheiro. Eu sou apegado ao dinheiro. Vai embora. Eu tenho medo de ficar doente. Aí viver doente. Que você Não vai, tem medo. vai ficar só pensando só naquilo. Você vai pensar naquilo. Então, Você pensa direto, você se estressa, você preocupação que gera ansiedade. O medo ele é do ser humano, todo mundo tem medo. Mas uma coisa é você ter medo, racionalizar e deixar, outra coisa é você ter medo e viver no medo. Sim. Mesma coisa com equilíbrio, preocupação. Uma coisa é todo mundo tem ansiedade. É algo ali do seu corpo, né? Dos primórdios. Você é ansioso. Você, às vezes é até bom, né? Ficar ansioso. Você fica ligado. Mas você não desligar, ficar preocupado com tudo. Eu já passei por isso. Tive ansiedade um tempo e é muito ruim. Você não desliga, bicho. E assim, quando você se preocupa, normalmente é negativamente. É. Você não quer se preocupar. Eu vou ganhar dinheiro amanhã, eu tô preocupado. Aí o tempo passa bem devagarzinho. É preocupação. Já mirabolando aqui na cabeça algo ruim Que pode acontecer. que pode acontecer. Já me vai esticando mais. Como é que eu resolvo esse problema aqui? Que nem aconteceu. Nem sabe se vai acontecer. Se não der certo essa opção, como é a outra opção? E aí, ó, você Talvez tá ali. cria um problema tentando solucionar o que nem aconteceu. Aí você gasta energia, você fica doente. Aí vem problemas reais. Que é tipo, a ansiedade é um desses fatores. E a ansiedade não é culpa sua. Não estou dizendo que é porque você ficou preocupado. É uma consequência. O estresse causa ansiedade. A ansiedade é uma doença que qualquer um pode ter. Não adianta chegar, né? Até é legal falando, né? A gente entrou no mês agora que é abordado muito esse tema. Setembro amarelo. Estudei um pouquinho esse tema aí atrás também, porque, como eu disse, eu tive, conheço amigos que teve. Então é bem assim, a ansiedade é uma doença como qualquer outra que precisa ser tratada. Você tem uma coisa a ver com a tatuagem? Você tem uma tatuagem aí? Não sei se... Tenho aqui uma tatuagem do ponto e vírgula. É um projeto dos Estados Unidos, que é o semicolon. Semicolon é ponto e vírgula em inglês. E a ideia do ponto e vírgula é porque a pessoa que passou por isso e criou esse projeto, né, ela passou por uma depressão muito forte. Conheci algumas pessoas que se suicidaram por causa da depressão e ela criou esse projeto e ela escolheu ponto e vírgula porque ela também gosta de ler. E ela viu lá que, pela lei, né, da ortografia, o ponto e vírgula não dá um ponto final na frase, né, dá-se é um ponto, mas tem uma vírgula que pode se continuar. Sim. E ela adotou o ponto e vírgula como a decisão. Eu não dei um ponto final na minha vida. Eu tenho uma chance de continuar. Ponto e vírgula, eu só dei uma parada. Uma parada. Eu vou continuar. Então, muitas pessoas adotaram isso. Passaram por isso ou apoiam a causa. Eu apoiei a causa, eu fiz, achei muito legal. Cresceu bastante, é por isso que nasceu esse setembro amarelo que a gente está vivendo hoje. E assim, é difícil. Quem passa, as pessoas não entendem, muitas vezes Acha que é besteira. acha que é besteira, diz que é porque você não tem força de vontade. Às vezes tentando ajudar, chega e diz: você é um jovem, você tem tudo, você tem saúde, você tem bom emprego, você tem... Isso não ajuda em nada. O que ajuda, muitas vezes, é você só escutar, você chegar e dizer: eu tô contigo, se dispor, eu tô contigo, você quer conversar, você quer falar aí, eu fico aqui a hora que você quiser para lhe ouvir. Não julgar. E tipo, é incontrolável. São coisas assim que cria-se na cabeça. São coisas Só você assim, sai, né? Cara, são coisas assim que se cria. Eu conheço gente que cria coisa na cabeça. E medos são fobias, né? Então fobia é complicado. E aí você chega e julga, né? Ou então releva pontos que a pessoa não tá nem aí. Tipo, você tem um emprego bom, você é feliz, tem sua família, tem saúde. Mas naquele momento a pessoa não tá nem tô pensando olhando nisso. pra tá... isso. Tu já assistiu... Exemplo que eu vou dar. Já assistiu Lá, Chaves? Já, Já? Tu já gosto. assistiu... O que tem a ver, né? Tá pensando, né? Já assistiu aquele episódio do... Que eles perdem um pote com um escorpião dentro? Já. Aí estão na casa da Dona Florinda e tá todo mundo morrendo envenenado, achando que a Dona Florinda... A Dona Florinda deixou cair um pote de alfinete. É. Aí o outro deixou o escorpião escapar.
Aí tá todo mundo sendo furado com os alfinetes, achando que é o escorpião e... E morrendo sem estar morrendo. Aí no final, todo mundo morrendo e acham um escorpião, né? E era Tava dentro do só- pote, era outro pote que tava vazio que não tinha nada a ver. Era só alfinete, né? Aí eu usei esse exemplo para pegar um gancho de um livro que eu li que ele fala que uma mulher ela tava moribunda já para morrer. Vários médicos já tinham ido na casa dela, né, falar com ela. Era pneumonia, na época que pneumonia era só Caixão. caixão e vela preta, né? Aí ela chamaram um pastor. Quase que pra orar Uma pela alma extrema-unção. dela. Quase uma extrema-unção. E aí esse pastor também era psicólogo. Esse pastor também era psicólogo. E ele dá um exemplo, ele fala assim, ó, eu não fui como pastor. Eu fui como, O olho. eu fui como psicólogo. Ele disse que chegou lá e percebeu pelo falar, ele já abriu a porta, o marido já foi dizendo assim, se minha mulher morrer, eu não, Deus pra mim não existe, né? Já foi logo recebendo ele de uma forma bem ríspida. E aí ele disse que quando chegou ela falou que pediu pelos filhos, queria se despedir, não sei o que. Aí o pastor, como psicólogo, viu que ela já tinha se entregado para a doença, né? E falou assim, olha, Deus mandou... Ele disse que ele falou por ele. Deus mandou vir lhe dizer que você não vai morrer hoje. Que você vai... Ele vai lhe dar ele vai lhe dar uma vida longeva, né? Pra se você acreditar que você vai se recuperar, você vai sair dessa. Mulher, nossa, mas... ele pediu pra eu lhe dizer isso. E amanhã eu virei aqui e você estará curado. Aí ele disse que essa mulher já se animou, né? Recobrou o ânimo. E ele foi no dia seguinte. Abriu a porta, o marido já foi logo abraçando. E a mulher tinha ela tinha se curado. Aí o que eu tô querendo dizer com essas duas coisas? Que muitas das vezes você... só você sai dessa situação, né? E é como você reage. É como você reage pra vida. Se você já se entregou, você tem um sentimento que não dá mais, pra mim já deu. Às vezes é bom alguém dizer algo, né? Não, isso é frescura, sai disso aí. Não, mas alguma palavra de conforto, alguma palavra de ânimo, porque às Saber vezes o que dizer, né? é só a perspectiva. Aquela mulher, muitos médicos disseram pra ela que ela não tinha mais o que fazer. Ó, infelizmente, a medicina, o limite dela é até aqui. Então aquilo foi minando a confiança dela mesma e o corpo entendeu que ela estava no estado de para morrer, né? E aí eu acho muito interessante a situação do Chaves também, porque eles também acreditaram tanto que tava para morrer que estavam morrendo literalmente, morrendo. né? Então essa questão da ansiedade é você se colocar num calabouço e só você mesmo você tem que tentar ver a vida numa perspectiva diferente. Ou então, se for algo químico, né, do cérebro, um medicamento, alguma coisa. Aí não adianta tem que também. buscar uma ajuda psicológica, E Diegão, tem mais uma pergunta. profissional que entende, que vai saber falar o que deve ser falado. Às vezes quem tem vai procurar ajuda num amigo, que é o que mais óbvio, mas o amigo não entende, e o amigo vai com as frases que não ajudam. ajuda em nada. Entendeu? Então é melhor Verdade. procurar quem entende.